Assim como em João capítulo 2, em Caná da Galileia, o melhor vinho fica para o final. Tenho certeza que amanhã, às 9 às 19, vocês vão receber o melhor de Deus nesse seminário de santidade. Amém? Glória a Deus. É muito bom e ao mesmo tempo bastante desafiador quando a gente vai compartilhar a palavra num lugar onde a gente sabe que isso, graças a Deus, é feito de maneira muito séria, de maneira muito comprometida. Não somente porque somos amigos, também porque somos amigos, mas eu sei que o pastor Jefferson, que a pastora Jéssica, eles têm esse cuidado naquilo que compartilham com a igreja através do ensino da palavra. E eu sei que vocês são, sem sombra de dúvida, uma igreja muito bem ensinada no ministério da palavra. Amém? Tanto que você está aqui num sábado de carnaval e estará aqui amanhã num domingo de carnaval, em nome de Jesus. Amém? Até porque a gente não tem nenhuma relação com esse evento, né, irmãos? O carnaval, para nós, a gente usufrui do feriado, né? Mas a gente não pratica absolutamente nada do que a festa nos proporciona. Essa não é uma festa para nós. Então a gente aproveita e vem para a casa de Deus receber da palavra e dar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, entregar o nosso melhor em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Orei ao Senhor essa semana, pedi que gerasse algo no meu espírito para compartilhar com a igreja. Deus, Ele trouxe esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3, porque 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, é, na verdade, uma saudação que Paulo está fazendo à igreja. Paulo está cumprimentando a igreja, como eu acabei de fazer com vocês, dando boa noite, graça e paz. E Paulo está dirigindo uma carta a essa igreja, comunicando algo a esta igreja. E ele começa dizendo assim, 1 Coríntios, capítulo 1. Quantos acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, agora sim, a quem se endereça a carta, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lançar luz, trazer o foco sobre o versículo 2. Eu acho que nunca antes eu ministrei esse texto. Eu estava tentando puxar na memória e nunca antes eu vi esse texto como enxerguei de ontem para cá, estudando, me debruçando a conhecer essa mensagem. Quando Paulo está comunicando à igreja de Corinto, dizendo que ali estão os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo, ele comunica àquela igreja uma identidade, mas ao mesmo tempo ele aponta um chamado para aquela igreja. Ao mesmo tempo em que Paulo diz que aquela igreja era uma igreja de santificados, ele diz que aquela igreja era uma igreja de pessoas chamadas para serem santas. Então ele reconhece
uma posição, uma identidade em Cristo que a igreja de Corinto tinha, ao mesmo tempo que ele aponta que aquela igreja, os crentes santificados, precisavam abraçar, manter-se constantemente num processo de santificação. Em Cristo, eles eram santificados e na caminhada com Cristo, eles estavam sendo chamados para um processo de santificação, chamados para serem santos. E aí eu coloquei um título nesse sermão, Santificados para a Santidade. Eu quero compartilhar com você, contextualizar esse texto com algumas informações sobre a igreja de Corinto. Em primeiro lugar, essa igreja é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo funda a igreja de Corinto em sua segunda viagem missionária. A gente encontra essa referência em Atos capítulo 18. Então Paulo chega em Corinto, faz todo aquele trabalho de pioneirismo, de plantação de igrejas, de ganhar almas, de pregar o Cristo que havia o transformado, o Cristo que o fez cair do cavalo e dos seus olhos fez as escamas caírem. E Paulo planta ali em Corinto uma igreja. E não diferente da igreja dos nossos dias, da igreja da qual eu faço parte, da igreja local em que nós estamos, aquela igreja era uma igreja muito plural, composta por convertidos gentios. Então, os gentios haviam se convertido e faziam parte daquela igreja. Alguns judeus também haviam se convertido, porque olhavam para o irmão Paulo e enxergaram em Paulo uma obra de salvação e transformação que só Deus poderia ter feito. Então tinha naquela igreja gentio, tinha naquela igreja judeus, tinha naquela igreja pessoas de diferentes classes sociais. Então aquela não era uma igreja de periferia, por exemplo, onde a maioria das pessoas que ali frequentavam padeciam necessidades e somente esse público acessava aquela igreja. Não. Ali haviam pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de diversas faixas etárias, pessoas de diversas áreas da sociedade, o que tornavam aquela igreja uma igreja muito plural. Naquela igreja também existiam pessoas que haviam sido libertas da idolatria. Eu fui liberto da idolatria. Me converti aos 15 anos. E até os 15 anos eu praticava a fé católica. Eu fui ensinado desde criança. A minha mãe era uma mulher católica. Então essa foi a minha fé, que me apontava esse caminho de idolatria, de buscar um intermediário entre mim e Deus para as minhas causas. Então eu seguramente poderia fazer parte da igreja de Corinto, como um ex-idólatra. Na igreja de Corinto tinham pessoas libertas da prostituição. Na igreja de Corinto haviam pessoas libertas de práticas pagãs. Então aquela igreja tinha características muito parecidas com as igrejas do nosso dia, dos nossos dias, com a igreja de Cristo do nosso tempo. Porque ao contrário do que nós imaginamos, a igreja não é para os salvos. A igreja é para os não salvos. A igreja não é para os crentes. A igreja está para os não crentes. Jesus não veio para os sãos, e sim para os doentes. Por isso somos igreja. Porque não chegamos aqui, a grande maioria de nós, não estamos aqui, na condição em que chegamos. Alguns de nós, quando encontramos Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, também vivíamos uma vida idólatra.
Alguns de nós, antes de termos a experiência da salvação, já praticamos prostituição. Alguns de nós já professamos algum outro tipo de fé. Então a igreja de Corinto, e pasmem, era isto que tornava aquela igreja uma igreja viva. A sua capacidade de agregar e de inserir naquele lugar, naquele corpo, pessoas com as mais diferentes características. Então tinham pessoas de diversas áreas da sociedade como a nossa igreja. Só que, estudando esse texto, eu percebi algo muito interessante. A igreja de Corinto era uma igreja viva, porém uma igreja profundamente imatura. Então, ao mesmo tempo que aquela igreja era uma igreja em movimento, uma igreja viva, também era uma igreja extremamente imatura. Corinto vivia neste momento em que Paulo escreve uma pressão da cultura do momento. Havia uma pressão social intensa. A filosofia dominava. E a vida imoral, a imoralidade estava normalizada. Parece que Paulo ministrou essa carta a Corinto num seminário de santidade numa semana de carnaval. Porque havia uma pressão da cultura, uma pressão social intensa, uma filosofia dominante e a imoralidade estava naturalizada. Você sair do culto hoje, eu não te aconselho que faça não. Mas se porventura você ligar a televisão, vai estar na tela da sua TV, no meio desse povo, a imoralidade naturalizada. Um pouquinho mais tarde, ao sair daqui, você pode transitar por algumas ruas e você vai ver a imoralidade estampada nas ruas da cidade. Correntes filosóficas estão pressionando a sociedade. Extremos políticos estão dominando e polemizando as relações mais puras que deveríamos viver, que é, por exemplo, a relação familiar. E quando eu olhei para esse texto, e à medida que eu fui construindo esse sermão, eu entendi por que Deus trouxe isso ao meu espírito. Porque a igreja de Corinto, que recebia esta carta do apóstolo Paulo, que apesar de viva, profundamente imatura, que vivia uma cultura forte, uma pressão cultural, uma pressão social intensa, uma filosofia dominante, uma imoralidade naturalizada, não diferente dos nossos dias. E Paulo escreve para aquela igreja, para que aquela igreja lutasse, irmãos, para não absorver a mentalidade daquele tempo. A igreja existia naquele tempo e Paulo está discipulando, doutrinando, comunicando-se com aquela igreja, dizendo: os dias são difíceis, vocês estão como igreja, como crentes, bombardeados de todos os lados, mas não absorvam a mentalidade desse tempo. A pergunta é a seguinte: como viver sendo uma igreja de Deus em um sistema que não pertence a Deus? Era isso que Paulo estava querendo comunicar àquela igreja. Vocês são igreja de Deus em um sistema, em um lugar que não pertence a Deus. A maior crise que o apóstolo Paulo identifica naquela igreja nem era necessariamente a imoralidade, mas uma identidade mal compreendida. E sabe o que é uma coisa que eu acho muito interessante, que me chama muito a atenção? Paulo vai exortar essa igreja, irmão. Paulo vai corrigir essa igreja. Mas ele não começa a carta batendo na igreja. Ele não começa a carta pegando no pé da igreja. Ele não começa a sua mensagem fazendo o que era o fim, que era exortar e despertar. Mas Paulo começa a carta com lembrança
de quem eles eram. É muito simples. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto. A igreja de Deus, que está em Figueira. E ele diz mais. Quem é essa igreja? Os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vai começar. Aí o bicho começa a pegar. Exortação à santidade, mensagem da cruz, a maneira como eles estavam tratando com os dons espirituais, a imaturidade, como eles estavam fluindo nos dons. Ele não nega a importância dos dons, mas ele fala sobre a decência e a ordem, a necessidade de equilíbrio para a igreja fluir nos dons. Mas ele começa dizendo à igreja: eu quero corrigir vocês, mas em primeiro eu quero lembrar quem vocês são. Vocês são santificados, chamados para serem santos. Qual era a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo era, se a igreja esquecer quem é, ela começa a imitar aonde está. Se o crente perde a identidade de quem ele é em Cristo, ele começa a copiar modelos disfuncionais dos ambientes em que ele está inserido. Se você não souber quem é a tua identidade em Cristo, você cede à pressão dos seus colegas de trabalho. Se você não compreender a tua identidade, o teu lugar em Cristo, você cede às pressões dos colegas de faculdade. Eu lembro que no segundo semestre da faculdade, eu estava numa sala com uma amiga que hoje é minha sócia no consultório, e a gente estava estudando, né? Estudando. E aí entrou um rapaz e ele começou a fazer algumas indagações, a minha, ela. E aí ela e a minha esposa, elas se tratam como irmãs. Então esse rapaz perguntou assim: o que você é do Rogério? E aí a minha sócia falou assim: eu sou cunhada. E o rapaz falou assim: pelo amor de Deus, vai fazer 5 anos de faculdade com a cunhada para te vigiar, não vai dar nem tempo de aprontar nada, de dar um balão na esposa. E eu disse para ele: mas eu não vim aqui para enganar a minha esposa. E foram 5 anos de faculdade, bombardeado de todos os lados, por colegas de turma, por professores e as filosofias que a academia muitas vezes tenta incutir na nossa mente. E quem não sabe quem é, corre o risco de acabar imitando o ambiente em que está inserido. Isso serve para a nossa escola, isso serve para o nosso trabalho, isso serve para o nosso convívio social. Irmãos, nós precisamos saber qual é a nossa identidade, qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Senão nós vamos nos tornar meros reprodutores dos comportamentos dos outros em busca de aprovação, com medo de não sermos aceitos em determinados ambientes. E em nome disso, muitas vezes a gente ganha a aceitação dos homens e acaba comprometendo a nossa aceitação em Deus. Eu quero compartilhar algumas observações que eu fiz nesse versículo 2. A primeira, santificados em Cristo. A expressão santificados em Cristo significa posição. Paulo chama aquela igreja problemática, cheia de demandas. Mas quando Paulo vai se dirigir àquela igreja, Paulo os chama de santificados. Sabe por quê? Porque santidade não é conquista moral.
Santidade não é performance espiritual. Santidade é o resultado da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Santidade é o caminho que Cristo abriu para que eu e você pudéssemos viver. Eu me converti na igreja presbiteriana no ano 2000. Irmãos, santidade era um troço tão distante. Os pastores ensinavam, os nossos líderes ensinavam, e eu tive pastores muito, mas muito idosos, que eu falava assim, cara, eu vou para o inferno. Não vai dar não, eu estou tentando, mas vai ser muito difícil essa santidade aí. Porque as pessoas, irmãos, elas tratavam a santidade como performance espiritual. Eu sei que aqui não tem isso. Todo pastor fala isso, né? Mas quando a igreja presbiteriana que eu entrei era tradicional, passou por um avivamento, o ensino para ser batizado com o Espírito Santo, você sabe qual é, né? Tem que ficar dando glória até ela aguentar mais. Irmãos, eu fiz tanto isso, não falava em línguas, eu falei, eu vou para o inferno. O Espírito Santo não me quer. Irmãos, às vezes eu ficava triste, porque eu jejuava, eu orava, aí tinha o culto de busca do Espírito Santo. A gente vai separar um tempo, aí começava, vai dando glória, você engasgava, irmão, mas não falava em línguas. Eu estava vendo o inferno assim, muito perto de mim. E a minha experiência de batismo com o Espírito Santo foi uma coisa completamente contrária disso tudo. Completamente. Eu não sabia que dava para ser batizado no Espírito sentado de boca fechada. E que a presença viria e me levaria a fluir, a orar em outras línguas, a viver a manifestação de outros dons, não somente os dons de línguas estranhas. E, rapaz, eu acho que a certeza da salvação para mim só veio nesse dia, porque eu achava que eu tinha ido para o inferno no dia que eu falei glória, 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 e não falei em línguas. Porque por muito tempo a santidade ela foi tratada como uma questão moral. Ela foi tratada como uma performance espiritual, onde aquele que se julgava santo tinha direito de dizer ao outro que ele não era santo. E santidade é resultado da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Para viver em santidade, eu preciso entender uma coisa. Uma vida de santidade começa na cruz e não no comportamento. A nossa entrega e o nosso esforço para viver em santidade não é um esforço para sermos aceitos, porque nós já fomos aceitos, irmãos. A nossa condição, a maneira... Eu estava ali enquanto o Túlio ministrava o louvor, fui muito abençoado pelo louvor do Túlio. Ele só me atrapalhou quando ele disse que hoje era quinta, e aí por um momento eu falei, não, hoje é sábado. Eu pensei, e agora eu estou errado ou ele está errado, né? Eu não podia deixar passar, eu estava pedindo, Espírito Santo, me gera um momento para eu pontuar isso, foi agora, graças a Deus. E eu estava ali, enquanto o Túlio ministrava o louvor, pensando exatamente nisso. Meu Deus, o Senhor nos enxerga como santos, a sua palavra nos dá essa ideia. Paulo já diz que somos santificados. Irmãos, santificados parece que me dá a ideia de uma obra completa. Porque Deus não me enxerga em santificação. Deus me deseja tanto. A obra de Deus no Calvário, em Cristo, foi uma obra tão completa que a visão de Deus sobre mim, sobre você, é que nós somos uma igreja de homens e mulheres santificados. Então a gente não vive e não busca essa santidade para sermos aceitos, já fomos aceitos, mas a gente compreende que precisamos atender esse desejo de Deus, satisfazer esse lugar, essa posição, honrar isto que Deus já liberou sobre nós, nos enxergar como santificados. Como é que a gente faz isso? Compreendendo o nosso chamado para sermos santos. Efésios 1:4 diz assim:
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ouça isso. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele. Quando, pastor Rogério? Antes da fundação do mundo. Para fim, objetivo, sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Eu fui escolhido antes para ser santo e irrepreensível. Como disse o pastor Jefferson, não existe vida cristã, não existe salvação sem santidade. Eu quero ser salvo, mas eu não quero andar em santidade. Lamento te informar, você não será salvo se você não andar em santidade. O que é a salvação, irmão? Será que de fato é uma fuga desesperada do fogo do inferno somente? Ou um processo que é concluído ou que é validado através de uma vida de santidade? Hebreus 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, o tempo todo, a Bíblia vai me dizer que há uma obra anterior a mim, que há uma obra que não foi executada por mim. No primeiro texto, Efésios 1:4, diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Qual é o fim? Sermos santos. Hebreus 10:10 diz que, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, fomos santificados uma vez por todas. Eu preciso compreender isso. Eu preciso abraçar essa verdade para a minha vida e entender que Deus me enxerga e me colocou nessa posição de homem e mulher, de igreja santificada. Outro ponto que eu observo nesse texto é que nós fomos chamados para ser santos. E isso é processo. Porque a primeira coisa que Paulo diz a essa igreja é que essa igreja é uma igreja de santificados em Cristo. Posição. Cristo me colocou neste lugar. Mas Paulo também vai comunicar a essa igreja que essa igreja foi chamada para ser santa. Chamados para ser santos. Então, chamado para ser santo é um processo. E aqui Paulo une duas verdades. A primeira, já somos santificados porque essa é a posição que Deus nos colocou. Segundo, nós fomos chamados para ser santos. E aqui parece que tem uma tensão, né? Mas é uma tensão saudável. Qual é a tensão? Posição e prática. Porque você não pode ocupar uma posição e praticar uma vida diferente dessa posição. Vou dar um exemplo muito claro. Eu falei sobre isso lá na igreja alguns dias atrás. Quantos aqui têm filhos, irmãos? Levantem as mãos. Ok. Deixa eu te explicar uma coisa. É extremamente natural a esses filhos, vamos colocar de 1 a 7 anos, fazer esse recorte. Crianças de 1 a 7 anos, é muito natural, ouça isso. Por mais que papai e mamãe não gostem, por mais que papai e mamãe fiquem com vergonha, por mais que papai e mamãe fiquem preocupados com o que os outros vão pensar, vão falar, é muito natural que crianças nessa faixa de 0, aliás, a 7 anos, não saibam lidar com frustração. É muito natural que crianças nessa faixa não compreendam a palavra não com tanta facilidade como nós adultos compreendemos. É muito natural que nessa idade, crianças, quando ouvem não, são frustradas,
que elas chorem, que elas gritem, que elas esperneiem no chão, que elas joguem os objetos para o alto e que elas nos façam passar o que nós chamamos, mas elas não sabem que é isso, mas nós vamos chamar isso de vergonha. Não tem como imaginar que uma criança de 2 anos, ao ouvir não, vai se comportar de maneira madura. Filho, não. Mamãe, come isso aqui. Não. Ok, mamãe, eu já compreendi o que a senhora está me dizendo. Não. Não, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai mobilizar o mercado, ela vai conseguir gente para pleitear a causa dela, gente que não tem nada a ver contigo. Aquela vovozinha no mercado, dá o danoninho para ele, e você lutando para disciplinar, e a vovozinha que nem nada a ver com a sua vida, tentando desconstruir aquilo. Sim ou não? Sim, sempre. Agora vamos lá. Quantos aqui tem de 25 para cima? Vamos lá, estou sendo generoso. Vamos lá, irmão, vamos lá, igreja. Uma pessoa com 25 anos, tenta aí elaborar a cena comigo, uma pessoa de 25 anos, chegou no mercado, o produto que ela queria não tinha, ela se jogou no chão, começou a chorar e espernear. Alguém consegue conceber isso com naturalidade? Vamos lá, é normal? Vai te assustar? Vou trazer isso para a mensagem. Quando Paulo diz que nós somos santificados, essa é a nossa posição. Quando Paulo diz que nós somos chamados à santidade, essa é a prática. Se eu sou adulto, eu preciso me comportar como um adulto. É natural uma criança ser criança. Mas, irmão, se um adulto foi chamado à maturidade e ele esperneia no mercado, vamos lá, mulheres aí, você chegou no shopping, na loja da Melissa, e não tem lá a Melicinha que você quer. Aí você se joga no chão e você agarra seu marido. Imagina aí. Irmão, já vai chegar o bombeiro com a camisa de força. Não é não? Pessoal os brigadistas do shopping já vão cercar a loja. Por quê? Posição e prática. Espera-se que um adulto seja muito mais tolerante à frustração e não descompense. E que na prática ele até vai receber uma notícia com frustração, mas o seu comportamento já não é inadequado como o comportamento de uma criança. Quando Paulo chama aquela igreja de santificados, chamados para ser santos, Paulo está dizendo, a posição desta igreja em Cristo Jesus é de santificados. E a prática dessa igreja, ou a maneira como essa igreja tem que viver, é fazendo jus a quem ocupa esta posição. Se Deus nos chama de santificados, nós precisamos viver em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 3, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Processo. Olha o que Paulo está dizendo. A gente reconhece a maneira que vocês estão vivendo e agradar a Deus, e ele diz assim, e efetivamente vocês estão fazendo. Ou seja, vocês têm a posição e vocês estão vivendo a prática dessa posição. Mas olha o que ele diz. Continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo, não para, não recua, não pode. Aí ele diz, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, processo, prática, que vos abstenhais da prostituição. Santidade não é um título decorativo.
Ninguém recebe um certificado de santidade, irmão. Você termina a sua graduação, você recebe o certificado. Você faz uma pós-graduação, você recebe o certificado. Você é batizado, você recebe o certificado. Existem igrejas que, quando ordenam pastores, entregam o certificado. Líderes recebem certificado. Mas não espere. Porque não vai chegar para você um certificado. Amanhã à noite tem a formatura do seminário de santidade. Todo mundo vai ganhar um certificado de santo, não vai, irmão? Porque o seminário tem um fim. A vida de santidade não. Aliás, o seminário serve para te informar isso. Que a vida de santidade, como Paulo diz aos Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele diz anterior, continueis progredindo cada vez mais. Você se percebe, irmãos, rompendo com o pecado? Você se percebe, irmãos, sendo liberto daquilo que o diabo usava para te aprisionar? Glória a Deus por isso! Mas ainda cabe mais santidade na sua vida. Você se percebe testemunhando práticas que um dia você foi prisioneiro, viciado. Glória a Deus que você é livre. Mas você não pode recuar, porque esse processo é um processo contínuo. Então não é um título que você vai receber. É um chamado ativo, diário. Santidade é dominar desejos. É integridade sem plateia, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer atestar a nossa santidade em público. Só que santidade é integridade sem plateia. É aquilo que você nutre no secreto com Deus. Santidade é a coerência entre o altar e o dia a dia. Porque os cultos acabam. A gente tem uma vida fora do contexto de culto. Ou alguém mora aqui dentro? O seminário acaba. Uma das coisas que eu mais falo quando ministro cura interior e encontro com Deus é: o encontro é muito bom, mas ele começa na segunda-feira. Porque, irmão, você entra num ambiente de imersão espiritual, numa sexta-feira à noite, você recebe palavra sexta-noite, sábado, domingo. Eu ministro no encontro, não sei quando vocês fazem, se faziam, como era, mas eu ministro no encontro que as pessoas não levantam, irmão, para beber água, não levantam para tomar café. E aí eu estou ministrando, eu só vejo as mãozinhas levantando, aí chega um servo, um apoio, pois não, quero café, aí vem o café. Aí vem outro, quero água, preciso ir ao banheiro, aí a pessoa é acompanhada ao banheiro. Aí eu falo, você acha que quando você chegar em casa, homem, na segunda-feira você levantar o dedinho, sua esposa vai perguntar o que você quer? Quero um café, ela vai falar assim, faça aqui a cafeteira. Quero água, pega, a geladeira tem. É na segunda-feira, irmãos. É na segunda-feira que o nosso encontro começa. Você está imerso num seminário de santidade, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira começa uma nova semana. E geralmente a gente é testado, tá bom? Rapidamente a gente é logo testado. Vamos ver se ele pegou essa palavra mesmo. Vamos ver se ele estava prestando atenção na mensagem ou se ele estava em Nárnia. E aí vem as situações, sabe por quê? Santidade é a coerência entre o altar e o dia a dia. Entre o que você constrói no altar com o Senhor. E quando eu falo altar, eu não falo dessa plataforma. É coerência entre aquilo que você gesta no secreto com o Senhor e vai viver no teu dia a dia. No transporte público, segunda-feira, 6 da manhã, lata de sardinha. Gente pisando no teu pé, te atropelando para entrar no trem. Você respira e perdoa, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Aí tem coerência. Aí tem santidade. Aí tem Cristo sendo gerado dentro de você. Quando você chega feliz da vida, numa loja, num caixa de supermercado, bom dia, querido, e a caixa de supermercado já está às 7 horas da manhã de cara amarrada, parece uma carranca. E você diz de novo, bom dia, e ela passando os produtos, pi, pi. Irmãos, antigamente, há 15 anos atrás, eu parava o mercado se isso acontecesse. Mandava chamar gerente, tem que tirar ela daí. Ela não está pronta para trabalhar com o público. Não quer trabalhar com o público, fica em casa. Dá a vaga para outro. Mal-humorada, que não sei o quê. E eu chamava uma atenção para mim, irmão. E eu era pregador da palavra. Aí um dia eu descobri que Jesus não faria isso. Aí um dia eu descobri que isso não era coerente com o que eu ministrava. Porque santidade é a coerência entre aquilo que eu construo no altar e vou viver no meu dia a dia. Até que um dia eu comecei a apanhar muito da palavra, do Espírito Santo. E hoje eu ajo completamente diferente. Hoje eu saio dali com empatia. Poxa, ela não deve estar num dia muito bom. Minha esposa hoje até brinca comigo, ela fala, agora você também saiu de extremo para outro, às vezes é bom dar uma brigadinha. Agora, irmão, eu brigava por tudo, mas tudo. Acho que por isso que Deus me deu 1,65 m, se eu tivesse 1,90 m eu já tinha morrido, Anselmo. Imagina eu com 1,90 m reclamando de tudo, eu quero chamar o gerente, eu quero falar com o gerente. Aí viu o gerente, fala, Senhor. Deus sabe o que faz, irmão. Hoje não. Hoje a minha ideia é sempre... Acho que ele não está no dia bom. Não, acho que as coisas não estão legais para ela. Eu preciso me parecer com Jesus. Eu uso muito uma fala, irmãos, que parece boba, mas ela faz muito sentido para mim. Jesus faria isso se estivesse em meu lugar? Tem um livro, um filme, né, Em Meu Lugar, o que faria Jesus, uma coisa assim. Em seus passos, o que faria Jesus. Eu uso muito isso, irmão. Eu chego num lugar, às vezes eu sinto que eu não estou sendo bem tratado, eu não estou recebendo a atenção que eu deveria, às vezes vou consumir, e aí vem aquela briga, né? E eu começo a pensar, o que Jesus faria aqui? Senhor, me dá uma dica aí, me dá um insight, o que o Senhor faria aqui? Isso foi me ensinando a andar em santidade, isso foi me ensinando a viver uma vida mais parecida com Jesus. Já devo ter aprendido aí uns 2%. Porque igual Jesus, irmãos, ele é muito maravilhoso, ele é muito incrível. Outra coisa que eu percebi nesse texto é a declaração de Paulo quando fala aos santificados chamados para ser santos. Ele diz que aquela igreja foi chamada para ser santo com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar. Ou seja, não existe limite geográfico. O que me deixa claro que santidade não se limita ao templo ou às 2 horas de culto. Santidade é aquilo que eu manifesto no trabalho, na família, nas redes sociais, nas decisões ocultas. Se a santidade não for integral, a parcial não serve. Quase santidade é o mesmo que nenhuma santidade. Ou decidimos e andamos em santidade, ou não sabemos o que é santidade. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que isso me ensina? Tudo que eu fizer deve refletir quem é o Senhor da minha vida. Olha o que Paulo também está dizendo. Seja em palavra,
seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus. Quem é o Senhor das nossas vidas? O senhorio de Jesus, isso aí. O senhorio de Cristo. Ele está estabelecido. Isso é lindo, viu? Eu falo muito sobre isso na igreja. Você acha que a criança está brincando. Aí, às vezes, a gente em casa está falando mal do pastor e as crianças estão brincando. Aí, depois, eles vêm e conversam com a gente. Mãe, naquele dia que você estava falando do pastor, e você fala, menino, mas eu não falei isso, não. Não, o radar está ligado. Lá em casa, eu não posso falar mal do Jefferson na frente da Malu. Senão, irmãos, eles têm um radar. Eu acho isso incrível. Irmãos, o senhorio de Cristo, ele precisa ser real na nossa vida. A verdadeira santidade não é estática, religiosa. Às vezes, irmãos, a gente associa, e domingo eu tive o privilégio de vir aqui ouvir a pastora Jéssica pregar, e ela falou sobre isso. Às vezes a gente associa a santidade a um ritual. Às vezes a gente associa a santidade a ações religiosas. E aí a gente fica prisioneiro de práticas religiosas, nos tornamos pessoas legalistas. Mas santidade é coerência de vida, irmãos. Nós não somos seres espirituais que não estão expostos a lugares semelhantes ao que nós professamos. Ou você só vai no mercado cristão? Espera aí, deixa eu ver se o dono desse mercado é crente. Espera aí, antes de ir nesse restaurante, deixa eu pesquisar se o dono desse restaurante é crente. Irmão, o crente é você. Quem é cheio do Espírito Santo é você. Quem está debaixo do senhorio de Jesus Cristo é você. A luz que vai brilhar naquele lugar é você. E é bom que lá haja treva, que é para quando você chegar, a luz de Cristo que está sobre você possa brilhar e o nome dele ser exaltado através da sua vida. Mas às vezes a gente quer uma santidade religiosa, estática, de templo, de culto, de momento de louvor, de momento de intercessão. Mas a santidade, ela vai conosco quando o culto se encerra. O homem e a mulher em santidade, ele permanece em santidade quando as luzes se apagam, quando os instrumentos são guardados, e onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, ele é santo em Cristo Jesus, porque ele sabe a posição dele, e ele sabe o chamado dele para o seu dia a dia, me parecer com Jesus. Santidade é diferente de religiosidade. Nada, isso tem a ver com o que o pastor Jefferson disse ainda há pouco, nada nos torna cristãos, irmãos, senão a prática do que nós aprendemos com o Evangelho. Não adianta. Não adianta. Precisa haver prática. Precisa haver vivência. Mateus capítulo 7, Jesus está ministrando. Ele vai usar a figura de linguagem de duas casas. Uma casa construída sobre a areia, uma casa construída sobre a rocha. Ambas as casas passam pelas mesmas intempéries, vento, chuva, ímpeto. Uma casa construída na areia desaba e grande é aquela queda. Outra casa está construída sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, corre o rio, dão com ímpeto contra aquela casa, mas essa casa se mantém de pé, porque ela foi erguida sobre... E sabe o que Cristo quer falar sobre isso? O início da conversa é: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus não quer falar sobre casa nesse texto. Jesus quer falar sobre a prática da sua palavra. Jesus quer falar sobre a nossa capacidade de mergulhar no texto da Sagrada Escritura e dizer: eu quero viver isso. Tem que abrir mão do pecado? Eu vou abrir mão do pecado. Tem que perdoar?
Pois eu vou perdoar. É necessário jejuar? Eu vou jejuar. E aí, irmãos, pegar esse livro e aceitar o desafio de torná-lo prático, porque é muito romântico olhar para a palavra e ver o que Jesus foi, mas o nosso chamado é nos parecermos com Ele. Então, evangelho, santidade, perdão, ela não é religiosidade, porque ela é a prática do evangelho. A religiosidade foca na aparência. A religiosidade provoca comparação. Por muito tempo, nada contra, pelo amor de Deus. Mas por muito tempo, santidade, irmãos, era constatado na roupa que as pessoas vestiam. E aí, para você ser um homem respeitado, você tinha que andar de terno. Mas quantas pessoas andam de terno e não vivem em santidade? Tinha que ter boa eloquência. Santo era aquele que orava por horas, quando na verdade tinham pedido a ele somente para orar e abrir o culto. Mas ele precisava arrotar a santidade. Santidade não é religiosidade. A santidade bíblica, ela foca no coração e produz transformação de mentalidade e mudança de vida. Parecer-se com Cristo é mais importante do que parecer-se com qualquer outra coisa. Nós não podemos perder isso de vista. A igreja de Corinto, a igreja que Paulo está ministrando, irmãos, era uma igreja rica nos dons espirituais. Ele, inclusive, vai tratar sobre os dons e ele identifica que tem todos os dons numa única igreja. Tinha quem falasse línguas, tinha quem interpretasse, tinha quem tivesse o dom da administração, tinha quem tivesse o dom de irmãos, uma única igreja conseguiu agregar consigo crentes com todos os dons espirituais. Mas deixa eu te falar uma coisa, não adianta sermos ricos nos dons espirituais e não termos caráter, porque dons não substituem caráter. Unção não anula processo. Às vezes, em busca da santidade, irmãos, e é uma outra fuga que alguns crentes fazem. Em busca de santidade, sabe o que a gente se torna? Ativista. A gente acha que santidade é abraçar todos os ministérios da igreja. Aí a pessoa dá o nome para fazer parte de todas as escalas da igreja. Porque ela acha que quanto mais tempo ela passar dentro da igreja, quanto mais parte ela fizer de todos os grupos que a igreja tem, mais santa ela vai ficar. E às vezes ela esquece de orar, às vezes ela esquece de jejuar, às vezes ela esquece de investir tempo devocional no secreto com Deus, porque ela está fazendo tanta coisa para Deus, que esquece de ter tempo com Deus. Em 2015 eu vivi uma experiência muito legal. Eu estava numa pegada de receber muitos convites para pregar, muitos convites. Para você ter ideia, eu saía da minha igreja por 3 domingos e pregava na minha igreja, estava presente na minha igreja por 1 domingo. Estava gostoso, irmão. Um dia eu fui orar. Para que eu fui inventar de orar? Deus disse, eu quero que você pare. E disse, Deus, mas eu não posso, eu tenho uma série de compromissos aí pela frente. Deus disse, eu quero que você pare. Desfaça tudo. Eu falei, Deus, mas por quê? E Deus me disse, eu estou perdendo você. Mas Senhor, eu estou pregando a sua palavra. Eu tenho servido a tantas igrejas, as pessoas estão se convertendo, tem gente voltando para o Senhor. E Deus disse, você está fazendo para mim. E fazer para mim está tirando o seu tempo comigo. Eu virei só um produtor, irmão. Eu era alguém que estava fazendo muito para Deus, mas não estava tendo tempo com Deus. Eu estava ativista. E há
Santidade, se ela vier atravessada por religiosidade, a gente começa a confundir ativismo com santidade. Só que, irmãos, você pode servir na casa do Senhor. Esta igreja precisa de você, amém? Mas o que você faz aqui não substitui o teu tempo no secreto. O que você faz aqui não substitui a tua prática de jejum e oração semanal. O que você faz aqui, eu já fui sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, posso passar o resto da semana sem ler a Bíblia e sem orar em casa, ó. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, os dias em que você estiver aqui, como hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite, vão servir para te instigar e te desafiar a buscar muito mais ao Senhor durante a sua semana, em nome de Jesus. Se a igreja pregar apenas seja santo, seja santo, seja santo, nós vamos gerar culpa. Se nós pregarmos, você já é santo, você já é santo, nós vamos gerar acomodação. Mas o Evangelho não está nos ensinando nenhuma coisa e nem outra. O Evangelho está nos dizendo, você é santo em Cristo. Viva como um santo. O Evangelho não está dizendo, você já é santo, Túlio, fica aí acomodado. O Evangelho não está dizendo, seja santo, pastora Jéssica. Gerando culpa, meu Deus, eu não sou, eu estou perdido, eu não sou. Nenhum, nem outro. O Evangelho traz uma informação para nós. Em Cristo, você já é um homem e uma mulher santificado. Agora viva como tal. Eu sou. E eu preciso viver como sou. É o meu lugar. É a minha posição. Irmão, se eu entendo que a minha posição em Cristo é de santificado, eu não posso viver distante disso. A sociedade da qual nós fazemos parte era essa a preocupação de Paulo. Uma Corinto bombardeada por pressão, por filosofia, por carnalidade, por sensualidade. E o que Paulo queria daquela igreja? Crentes que fluíssem nos dons, mas fossem imaturos? Não! A primeira carta de Paulo aos Coríntios é exatamente dizer, Deus não quer religiosos. Deus quer santos coerentes. Deus quer homens e mulheres que vivam de maneira coerente. Santidade é prática. Santidade não é peso. Santidade é o privilégio de nos parecermos com Jesus. Irmãos, a gente fala de amar tanto Jesus. Nós cantamos aqui. Você estava aqui quando a gente cantou ainda há pouco? Você ama Jesus? Ele é lindo? Você se derrama diante dele? Tem que se parecer com ele. Ele gosta quando você canta. Mas sabe o que ele mais gosta? Quando você se parece. Talvez você não saiba cantar. Eu sou um desastre cantando, irmãos. Um desastre. Minha filha ri de mim, minha esposa ri de mim. Mas se eu me parecer com Jesus, já valeu a pena. Porque cantar é dom. Santidade é estilo de vida. Cantar vai ser para alguns. Pregar, também. Tocar bem um instrumento, também. Ser santo, andar em santidade, é um chamado para todos. Todos. Paulo disse, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar. Não tem pré-requisito. Não tem processo seletivo. Se Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, você está convidado a um processo de santificação, onde quanto mais você aceita esse processo, mais com Cristo você se parece. Amém? Amém. Esse é o nosso chamado como igreja. Santificados nele.
para a santidade diária, cotidiana. Quantos recebem essa palavra? Coloque-se de pé. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Eu não sei quais desafios você tem travado. Eu não sei o que tem sido impedimento para uma vida de santidade. Mas eu sei que quem pode te transformar e operar esse processo na sua vida está presente neste lugar essa noite. O Espírito Santo, ele é o seu aliado. Muitas vezes a gente acha que a presença do Espírito Santo em nós é para trazer peso, é para atravessar a nossa alma com culpa, é para perturbar a nossa mente com remorso. Mas a presença do Espírito Santo em você é exatamente para te ajudar a viver essa vida de santidade. É o Espírito Santo, não é o meu sermão, não. Não são os bons sermões do seu pastor, não. É o Espírito Santo que todos os dias está tentando te comunicar. É possível. Vamos juntos. Você vai se tornar um homem santo, você vai se tornar uma mulher santa. E mesmo que o pecado tão de perto te rodeie, e mesmo que o diabo arme as ciladas, te provocando a alimentar mais a concupiscência da carne, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele não é uma força ativa, ele não é um sentimento, ele não é uma sensação do seu corpo, ele é uma presença, ele é uma pessoa, ele é uma vida dentro da sua vida. Te dizendo, você pode se parecer com Jesus, meu filho. Você pode se parecer com Jesus, minha filha. Isso é tão real que a Bíblia diz que Deus já nos colocou nesse lugar aos santificados em Cristo Jesus. A cruz do Calvário, quando te salvava, não apenas te libertava dos seus pecados e anulava o escrito de dívida contra você, mas te tirava do lugar da morte, da condenação eterna e já te colocou na posição de santificado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que passa por Cristo vai para o lugar de santificado. E diariamente nós somos chamados a praticar uma vida que honre essa posição. A viver na escola, em casa, no trabalho, no transporte público, nos relacionamentos, como alguém que é santificado, compreendendo a identidade que Cristo trouxe sobre si, como santo, santa, e todos os dias dizendo, Espírito Santo, mais um dia, vamos comigo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E como a Bíblia diz, também o apóstolo Paulo, até naquele dia mais difícil, em que você não tem força para orar. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que e como orar. Está com você a presença do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercede a seu favor.
para te aproximar do Pai, para imprimir em você um caráter de santidade. Talvez você já tenha vivido uma santidade religiosa. Talvez você tenha sido somente um cumpridor de protocolos que não gerou transformação de vida, que não te tornou parecido com Jesus. Mas essa noite o Espírito Santo está neste lugar. Ele pode te transformar. E Ele pode te transformar. Ele pode fazer em você o que a religião não faz. E Ele pode fazer em você o que a força do teu braço não faz. Porque eu estou diante de homens e mulheres santos e santas, de uma igreja santificada. E a pergunta do Espírito Santo para você nessa noite é se você está disposto a aceitar esse processo, porque santificado você já é por conta de Cristo Jesus. Mas Ele quer te chamar para a prática. Isso requer renúncias. Isso requer algumas rupturas. Mas é isso que vai te fazer muito parecido com Jesus. É isso que vai forjar o caráter de Cristo em você. O Espírito Santo está neste lugar. O seu processo de santificação não é solitário, isolado. O Espírito Santo, Ele está operando essa obra na sua vida, gerando em você o caráter de Cristo, a santidade que havia em Jesus. Ore ao Senhor por um tempo. Comece a falar com Deus. Se você quiser, coloque a mão no seu coração. Se você sofre ataques na mente, coloque a mão na sua cabeça. Se você quiser vir ao altar, venha diante do altar. Mas esse é o seu momento com o Senhor. Não dependa da minha oração. Não dependa da minha oração. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a decidir quais rupturas você vai fazer. Comece a falar, a pedir perdão. Talvez de algumas práticas que eram meros padrões religiosos. Confesse a necessidade de se parecer com Jesus. Pergunte a Jesus, tenha essa coragem. Jesus, eu me pareço contigo. Jesus, as minhas escolhas. Jesus, o meu agir, o meu comportamento revela uma semelhança contigo. Faça isso. Tenha coragem de perguntar isso ao Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha tempo com o Senhor nessa hora. Tenha tempo com Ele nessa hora. Aleluia. Quebrante seu coração nessa hora. Derrame-se diante do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenha pressa.